Bem-vindas, bem-vindos do nosso projeto Vocações Online, porque a vida é vocação e a vocação é vida. Depois, sempre você pode ativar o sininho, pode compartilhar a live, ficar no canal YouTube, pode se inscrever no canal YouTube e compartilhar e divulgar o nosso projeto. Sempre a premissa da nossa entrevista é sobre a igreja em saída, a igreja no Brasil, evangelizar. No Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E hoje o nosso entrevistado se chama Padre Raimundo Luan. Bem-vindo, Padre Raimundo Luan. Obrigado, Padre Gabriel. Obrigado a toda a sua equipe aí que faz esse projeto vocacional muito importante, trazendo testemunhos vocacionais e também mostrando a face da igreja que se revela em diversos carismas, né? Então, hoje chegou a vez dos salesianos aqui mostrarem um pouco seu rosto. Ainda que eu não seja o rosto mais bonito da congregação, mas vai ser esse que será mostrado aqui. Perfeito. Então, Padre, se apresente, conte a tua trajetória vocacional. Tá certo. Meu nome é Raimundo Luan, sou salesiano padre. Há pouco tempo, fui ordenado agora no dia 11 de dezembro, em Recife, juntamente com outros 3 salesianos de minha turma. Então, fomos 4 ordenados por Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife. Sou cearense, de Juazeiro do Norte, né? Tenho 29 anos. E desde os 17 anos, comecei a caminhada da formação salesiana, né? No aspirantado em Natal. Mas a minha vocação como salesiano de Dom Bosco começa muito antes, digamos assim, né? Eu nasci e fui criado na paróquia salesiana de Juazeiro do Norte, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em Juazeiro do Norte. O bairro realmente tem esse nome, bairro salesiano. E sempre tive contato, então, com Dom Bosco, que é o nosso fundador, São João Bosco, Senhora Auxiliadora, com São Domingos Sávio, que são todos... O título de auxiliadora é o título mais divulgado pelos salesianos, mais divulgado por Dom Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora. São Domingos Sávio é um santo aluno de Dom Bosco, né? Já é exemplo de santidade juvenil não só para os coroinhas salesianos, mas para várias pessoas da igreja, né? Um exemplo de santidade juvenil na igreja. Então eu fui criado nessa paróquia salesiana. Também tive contato com o centro comunitário Padre Cícero, que é um centro de cooperadores aqui em Juazeiro do Norte. Padre Cícero, acredito que todo mundo, quando escutou Juazeiro do Norte, pode já ter relacionado, é a terra do Padre Cícero, que é um santo ainda não oficial da igreja, mas que foi santificado pelo povo de Deus, o povo simples do sertão. Então, Padre Cícero foi quem doou os primeiros proventos para que os salesianos viessem ao Juazeiro, né? Depois da sua morte, deixou uma herança para os salesianos, e eles vieram 5 anos depois da morte do Padre Cícero. E nesse centro comunitário, que é o Centro dos Salesianos Cooperadores, que são leigos e leigas que se consagram no carisma salesiano, eu tive contato na minha catequese, nos primeiros anos de minha vida, com o carisma salesiano. E desde criança eu gostava muito das participações na igreja, fui catequista muito cedo, coroinha muito cedo também, aos 7 anos. Antes mesmo de fazer a primeira comunhão, eu já era coroinha. Logo depois que fiz a primeira comunhão, minha tia, que era coordenadora da catequese, percebendo essa minha desenvoltura com catecismo, abriu uma turminha de pré-catequese, crianças bem menores que eu, 5 anos, 6 anos, e eu cuidava dessa turminha, eu ainda com 8, 9 anos de idade. E assim eu comecei a gostar do trabalho de falar de Deus para as pessoas, de falar, de ensinar as coisas de Deus para as pessoas. Fui crescendo e, digamos que a vocação, a vida presbiteral, ela foi sendo abafada, digamos, né? Chegaram outras vontades, outros fascínios diante da vida, tanto que eu, depois do ensino médio, eu pensei, a partir da 7ª série, mais ou menos, eu pensei em ser médico e buscava essa vocação, esse serviço, buscava esse intuito, esse objetivo de entrar na faculdade de medicina. No ensino médio, era algo bem mais forte, estava me preparando para o vestibular, para as coisas necessárias, mas aí acabou que eu entrei em contato
eu entrei em contato, levado por uma amiga, com a comunidade católica Shalom. E na comunidade católica Shalom, nos grupos de oração, eu fiquei muito envolvido com a pastoral do Shalom. Eu já era envolvido na igreja como catequista, mas nada tão radical, de forma que eu era um jovem normal, como qualquer outro, ia para as festas, namorava, tudo normal, e era catequista. Estudava bastante, porque pensava em fazer medicina, e era catequista. Só que lá no Shalom, lá na comunidade católica Shalom, vivendo junto com os outros membros dos grupos de oração, veio então esse chamado, voltou o chamado a uma consagração, não necessariamente a uma consagração como padre, mas uma consagração da minha vida pela evangelização. De alguma forma veio esse chamado outra vez. De forma que eu já tinha admiração por um diácono permanente que eu conheci aqui na paróquia, o diácono Lula. Sempre achei muito bonita a função do diácono. E quando eu descobri um pouco mais como funcionava, que podia, por exemplo, casar e ser diácono, eu fiquei muito animado, né? E na época do Shalom, essa animação veio mais forte, de forma que eu até falei para alguns colegas que eu pretendia, algum dia, se Deus me permitisse, após casar, ser diácono permanente. E foi interessante que nesse momento que eu estava falando com esses jovens amigos, né, sobre essa possibilidade de ser diácono, eles juntos, em coro, falaram de uma vez só: e por que você não vai logo ser padre? Sem combinar. Eu vejo isso muito claro, dou significado a isso dentro de uma perspectiva de fé como um sinal de Deus. Eles em coro perguntaram: por que você não vai logo ser padre? E naquele momento aquela pergunta veio em cheio no meu coração, na minha alma, e eu fiquei pensando mesmo. Aí eu procurei os padres salesianos, né? Os salesianos que eu conhecia aqui na minha paróquia. Depois também fiquei sendo acompanhado pelo Shalom, mas não de forma vocacional especificamente. Então eu entrei no vocacional salesiano, mas também era acompanhado de forma espiritual pela comunidade, por um membro da comunidade católica Shalom. De forma que, nesse tempo de discernimento que durou mais ou menos 1 ano e meio de trabalho vocacional, de discernimento, nunca deixando de estudar para fazer o vestibular de medicina, porque eu tinha na cabeça de que se não fosse aquilo realmente que eu quisesse, que era a vida religiosa que eu estava ainda discernindo, eu ia continuar o meu projeto inicial de me tornar médico. Mas aí Deus foi confirmando, com o passar do tempo, esse chamado. Eu cada vez mais fiquei fascinado pela vida religiosa dos salesianos, pela forma salesiana de ser, pela forma salesiana de agir, pelo trabalho com a juventude, que é o nosso foco, a educação integral dos jovens, a salvação integral dos jovens, né? Então é essa a missão do salesiano, ser sinal e portador do amor de Deus aos jovens, principalmente aos jovens mais pobres. Então, isso foi me deixando cada vez mais fascinado, de forma que eu pedi para entrar, né, depois de fazer o estágio vocacional em Fortaleza, eu fiz o pedido para ser aspirante externo e depois para entrar no aspirantado interno, que foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu não tive nenhum empecilho da minha família não me impediu de forma alguma. Meu pai, no entanto, ficou um pouco chateado porque esperava ter um filho médico e também eu demorei para falar para ele. Ele foi o último a saber. Eu, com medo, né, de falar para ele, demorei muito a falar sobre esse meu acompanhamento vocacional, esse meu pensamento em ser religioso salesiano, padre. Mas depois ele aceitou de boa. Eu fui para o aspirantado em Natal. Aí começou então o processo de 11 anos e 11 meses de formação, quase 12 anos de formação para me tornar salesiano de Dom Bosco. Padre, salesiano padre. O primeiro ano foi em Natal, aspirantado. O segundo ano foi em Jaboatão dos Guararapes, que foi onde eu fiz o pré-noviciado, que é o postulantado. Depois fui para Curitiba, onde eu fiz o noviciado. E no final do noviciado, no dia 31 de janeiro de 2013, que é dia de Dom Bosco, 31 de janeiro, eu fiz os primeiros votos como salesiano de Dom Bosco, me tornando de fato um salesiano de votos, né, com votos temporários. Depois disso, fui para a Faculdade de Filosofia, em Recife, estudei na Unicap com os jesuítas, em Recife. Após isso, morei em Carpina, Pernambuco, onde eu fui responsável pela assistência dos formandos do aspirantado de Carpina. Depois fui para a obra social do Centro Juvenil em Areia Branca, Rio Grande do Norte. E lá eu fui coordenador do Centro Juvenil, coordenador do Oratório Salesiano. E depois, a última fase de formação foi a teologia em São Paulo, no Alto da Lapa,
e foi nessa época que nós nos conhecemos, Padre Gabriel, quando eu estava trabalhando em Guaianazes, né, com o Padre Paulo lá em Guaianazes, foi que nós nos conhecemos. E essa fase da teologia foi quando eu fiz os meus votos perpétuos, foi quando também eu fui ordenado, recebi primeiro os ministérios da Colitato Leitorato e fui ordenado diácono, e agora em dezembro, 11 de dezembro, fui ordenado padre, totalizando aí 11 anos e 11 meses de formação, uma formação bem densa, mas muito, muito gratificante, muito cheia de alegria, e graças a Deus culminou aí na minha ordenação sacerdotal, a minha ordenação presbiteral em Recife. Hoje estou aqui de férias ainda, na lua de mel da ordenação, como a gente brinca, na casa de meus pais aqui em Juazeiro. Aqui nós também temos casa salesiana, né, a paróquia. Estou ajudando aqui na paróquia salesiana, mas fui enviado pelo inspetor salesiano, pelo nosso superior, para morar em Oeiras, no Piauí. Vai ser uma frente de missão lá, uma comunidade de inserção. Nós não teremos nenhum tipo de estrutura, nem colégio, nem paróquia, ou obra social, ou rádio, como geralmente se tem nas outras casas. Será somente a casa salesiana, a comunidade salesiana, em uma casa naquela região, e nós vamos trabalhar com o que Deus nos colocar, com o que Deus colocar diante de nós, né? Com o povo que está lá em Oeiras, com as 3 paróquias que lá existem. Só que o trabalho só vai começar lá, de minha parte, eu só vou chegar à cidade de Oeiras agora em fevereiro, foi o combinado com o responsável local da missão. Então, em fevereiro, eu estou indo para Oeiras para a minha primeira missão oficial como presbítero, como salesiano presbítero. Certo, Padre Raimundo. Você falou do santo fundador, São João Bosco. É claro que, falando do São João Bosco e dos salesianos, eu queria te perguntar, porque tem pessoas que vão assistir essa live de manhã, tarde, à noite, vai ficar como videocast no nosso canal YouTube, e o povo pode acessar, se inscrever, ativar o sininho, enfim. Conta um pouco, porque eu li muito sobre São João Bosco, quando estava na Itália, eu gostava muito desse santo, que ficou órfão de pai, morreu o pai, com a mãe Margarida cedo, ele lutava, ele era ótimo. Para quem não conheceu assim, as qualidades, conta algumas qualidades do santo fundador São João Bosco. São João Bosco, ele é um santo do Piemonte, né, lá na região norte da Itália. Ele é um santo do século XIX, ele viveu realmente dentro do século XIX, nasceu em 1815, faleceu em 1888. Foi um santo muito peculiar, muito diferente, foi um padre, mas que desde criança mostrou que ele ia ser uma pessoa diferente, ia ser uma pessoa que ia fazer a diferença no mundo. Tem o famoso sonho dos 9 anos de idade de Dom Bosco, que ele mesmo considerava como um marco místico para a sua vocação, né? Em que ele sonha com uma turba de jovens que estavam falando palavrões, brigando, e ele chega lá tentando fazer com que eles parassem disso, na base do murro, do sopetão. E então Jesus Cristo aparece para ele e diz que não é com pancadas, mas com mansidão que você conquistará o coração das crianças e dos jovens para Deus. E dá como mestra a Virgem Maria. E Dom Bosco diz Dom Bosco que teve esse sonho várias vezes, repetidas vezes, e ele só veio entender mesmo na sua maturidade. Mas, assim, para nós entendermos como foi, ele nasceu numa família realmente pobre, mas que tinha meios de sobrevivência, eram pastores, agricultores, lá nos Bec, né, uma região perto de Turim. Desde criança, ele tinha essa característica de ser um líder entre os seus colegas. Ele fazia mágicas, malabares, andava na corda bamba para chamar a atenção dos seus coleguinhas e tendo a atenção deles, falava sobre Deus com eles, né? Tinha um bom mentor nessa área da catequese, que era o padre Calosso, que foi um padre da região, e também a sua própria mãe, a mamãe Margarida, que nós chamamos, era uma pessoa muito religiosa, muito aberta aos sinais de Deus, e que sempre acreditou que esse sonho que o filho relatava,
e esse jeito, dessa liderança que ele tinha, esse gosto em falar das coisas de Deus, era um sinal de vocação já precoce. Ele teve algumas resistências em sua vocação, porque o irmão mais velho o queria trabalhando, né? E ele queria estudar. E lá naquela época, ou você trabalhava ou você estudava, não dava para fazer os dois. Então ele acabou tendo de ser separado de sua mãe muito cedo, porque a sua mãe percebeu que para ele se tornar o sacerdote que ele queria ser, ele teria de se afastar da família e morar em uma outra família, para poder ter a liberdade de estudar, porque o seu irmão mais velho, que era o chefe da família, visto que naquela época, ainda que tivesse a mãe viúva, ela não dava a última palavra, era o homem da casa que dava a última palavra, então ela teve que sentir essa dor e fazer com que Dom Bosco também, o Joãozinho Bosco na época, sentisse, infelizmente, essa dor da separação. Resumindo, avançando um pouco mais, Dom Bosco foi morar em uma outra fazenda, onde pôde estudar, depois chegou, ainda que atrasado, nas escolas de Chieri, e lá ele fez o seu ensino básico, entrou no seminário, conseguiu chegar a ser padre, com a ajuda e orientação de outro santo homem, um santo padre, Padre José Cafasso, que era de idade próxima a Dom Bosco, então não imaginemos que era um senhor e uma criança, não. Eram dois jovens, um ajudando o outro, sendo que Cafasso já estava um pouco à frente no seminário, e Dom Bosco conseguiu terminar o seminário, se tornar padre, e por orientação de José Cafasso, ele entrou para o convito eclesiástico, onde estudou moral. Então, Dom Bosco era uma espécie de especialista em moral hoje em dia. Só que é interessante, aqueles padres que entravam nesse convito eclesiástico geralmente saíam com a mente bem mais aberta, porque a moral que se ensinava lá era uma moral bem avançada para a época. Então, Dom Bosco se preparou bem para ser um bom padre. Andando com Cafasso, ele percebeu, eles iam visitar os presos na Generala, que era uma prisão juvenil. Então eram jovens adolescentes, jovens e adolescentes que eram presos, e muito por uma questão de criminalidade dentro de um contexto de revolução industrial que estava chegando na Itália. Então todos, os jovens geralmente perdiam muito cedo os pais por causa das guerras que aconteciam naquela região, na época, e eram obrigados, então, ou a tentar empregos insalubres nas fábricas, ou a entrar na criminalidade. E muitas vezes acabavam sendo presos e tinham suas vidas destruídas por esses fatos. Às vezes eram condenados à morte. E Dom Bosco, vendo esses jovens que Cafasso, de forma muito santa, ia confessar e atender em confissão, né? Na Generala, na grande prisão juvenil de Turim, ele pensou consigo, eu quero fazer algo para que eles não cheguem a isso. Enquanto Cafasso tinha a grande e nobre missão de ajudar aqueles jovens nos últimos momentos de vida, principalmente aqueles que estavam condenados à morte, né? Dom Bosco queria fazer algo que preventivamente os levassem a uma vida melhor e não levasse para aquela situação. Então foi quando ele encontrou um jovem menino, Bartolomeu Garelli, na sacristia da capela, eu acho que era a Capela São Francisco, se eu não me engano, eu esqueci agora o nome do santo, que era a capela do convito eclesiástico. E com aquele jovem ele começou um pequeno catecismo, e na outra semana já tinha mais jovens e mais jovens. Então ele, olhando para o exemplo de São Felipe Neri, começou um oratório. Mas, diferente do oratório de Felipe Neri, tinha outras características, características muito mais lúdicas, muito mais também educativas do ponto de vista profissionalizante, né? Então ele ensinava um ofício, ele ensinava, além das coisas de Deus, a catequese em geral, mas ele dava aquelas jovens que chegavam ao oratório que Dom Bosco fundou, uma oportunidade de serem melhores também enquanto profissionais, enquanto cidadãos. Então ele formava realmente aquilo que hoje nós salesianos resumimos no binômio bons cristãos e honestos cidadãos. É isso que a gente quer formar nas nossas obras.
nas nossas escolas, nas nossas obras sociais, paróquias, faculdades. Nós trabalhamos com educação, mas a salvação integral do jovem passa pela educação. Então, nós buscamos formar bons cristãos e honestos cidadãos. Então, Dom Bosco começou esse oratório, foi crescendo, os próprios jovens foram crescendo junto com Dom Bosco, Mamãe Margarida o tempo todo lá com uma presença materna e forte. Dom Bosco escolheu como patrono das suas obras São Francisco de Sales, até um determinado momento que ele resolveu juntar um grupo de jovens oratorianos, jovens que participavam do oratório lá, e esse grupo se tornou o protótipo da congregação salesiana. Ele formou a congregação salesiana, e eu acho incrível isso, eu fico muito impressionado, porque foi de dentro dos jovens, dos próprios destinatários, que ele tirou aqueles que eram os primeiros salesianos. Então, enquanto algumas congregações iniciaram já com padres já formados, então tem o fundador e outros padres, outros eclesiásticos que se juntam e formam uma sociedade ou uma congregação, uma ordem. Dom Bosco pegou os meninos ainda muito jovens, mas já com a cabeça mais formada, dentro do jeito salesiano de ser, do jeito de Dom Bosco, do jeito que ele queria que os jovens fossem, que ele intuía que Deus quisesse que esses jovens fossem, e juntou esses jovens e formou o grupo dos salesianos, um grupo cujo patrono era São Francisco de Sales, o santo da alegria, o santo da mansidão, né? Então, ele formou os salesianos a partir daquele momento. Então, os salesianos, realmente, a congregação salesiana nasceu em 1859, hoje nós estamos com 161 anos, né, de existência dos salesianos, e rapidamente se tornou um grande fenômeno. Nós chegamos já, do decorrer da história, a 18 mil salesianos. Hoje somos mais ou menos 15 mil salesianos, espalhados pelo mundo todo. Também de Dom Bosco, a partir dos salesianos, também Dom Bosco fundou as Filhas de Maria Auxiliadora, que são as irmãs salesianas, e fundou também a Associação dos Salesianos Cooperadores, né, que são aqueles que são leigos, é como se fosse uma ordem terceira, digamos assim. São os leigos que querem participar do carisma salesiano, mas não têm vocação à vida religiosa consagrada. São casados, trabalham no dia a dia, e são salesianos de Dom Bosco. São salesianos cooperadores. E também veio aí uma grande família depois, salesianos cooperadores, Filhas de Maria Auxiliadora, a Associação de Maria Auxiliadora, a ADMA, tem os ex-alunos salesianos, tem tantos, são 30, se não me engano, 38 grupos na família salesiana. E um desses grupos, um dos mais recentes, é a Comunidade Canção Nova, que foi fundada por um salesiano, Jonas Abib, padre Jonas Abib, e que entrou, depois do reconhecimento pontifício da igreja entrou na família salesiana. Foi então a partir dessa vontade de querer salvar a juventude, para que a juventude não chegasse à perdição, não chegasse a perder sua vida de forma precoce, seja sendo presos, seja pela violência, pela condenação à morte, e Dom Bosco resolveu criar uma grande obra que se espalhou e até hoje está por aí, os salesianos de Dom Bosco, graças a Deus fazendo um bem danado, fazendo um grande bem à sociedade por onde nós passamos, né? Não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo e pela iniciativa muito, muito corajosa desse santo, São João. Sim, com certeza, o Salesiano no mundo, esta maravilhosa obra, depois 18 mil salesianos, os salesianos são 800, então tem congregações como a tua congregação, que são riquíssimas de pessoal, até você falou de obras sociais, inserção, colégio, rádio, então o potencial é muito grande dos salesianos no mundo. Escuta, para finalizar a nossa entrevista, sempre nós temos 15, 20 minutos, já você falou, bons cristãos e honestos cidadãos, dá um conselho na tua experiência de padre, salesiano, tem jovens, com certeza, adolescentes que vão acompanhar esta live de manhã, ou à tarde, à noite, dá um conselho na tua experiência de Deus, no teu ser instrumento de Deus, o que você daria como conselho para
os jovens, adolescentes vocacionadas e vocacionados? Eu vou dar o conselho que Dom Bosco deu a todos os seus jovens. Ele resumiu a santidade, a qual todos nós somos chamados pelo batismo. Pelo batismo, todos nós somos chamados à santidade. Dom Bosco resumiu em 3 pontos, 3 passos. A alegria, em primeiro lugar. O santo salesiano, um santo, de qualquer que seja o carisma, de qualquer que seja a espiritualidade, um santo tem que ser alegre. E a alegria de saber que estamos sempre na presença de Deus. Deus está sempre do nosso lado, o tempo todo conosco. Não como um carrasco ou como um vigia, mas como aquele que está do nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer, para estar mesmo conosco. Assistência e presença de Deus. Então, isso nos traz alegria, alegria verdadeira. É o primeiro ponto. Alegria, piedade. Ter uma vida com uma visão de fé, com perspectiva de fé. Rezando, falando com Deus, mostrando que conhece, vive, ama e tem fé em um Deus que existe e que está perto de nós. A piedade. E o bom cumprimento dos deveres. Então, se eu sou um professor, eu vou ser um melhor professor que eu posso ser. Se eu sou um padre, vou ser o melhor padre que eu posso ser. Se eu sou um estudante, eu vou ser o melhor estudante que eu posso ser. Então, esses 3 pontos é o que eu deixo como conselho para vocês, porque é o que Dom Bosco deixou como conselho para quem quer ser santo. É ter alegria, viver uma piedade sadia, uma piedade pé no chão, uma piedade que pode ser transbordada para a vida e o bom cumprimento dos deveres. É isso daí que faz um santo. Obrigado, Padre Raimundo, muito bom do testemunho que você falou. Então, para finalizar, agora dá a bênção ao nosso povo que vai assistindo esta live, dá a bênção e muito obrigado, te agradeço muito. Dá a bênção. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar estou por aqui, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos aqueles que estão assistindo essa live a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Olá, muito bem. Que bom que você chegou até o fim desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de mais conteúdos que nós postamos aqui. Não se esqueça de compartilhar, ajude a evangelizar através das redes sociais. Até o próximo vídeo!